Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Belo, professor de Física, e estamos aqui para uma série de questões sobre termologia. A termologia é uma das partes mais fortes na prova do Enem, tendo aparecido sistematicamente aí nos anos anteriores, especialmente nas edições após 2009, quando da reformulação do processo do Enem, e esses assuntos mais recorrentes nessas provas nós estamos abordando aqui nessa nossa série de questões hoje. A nossa primeira questão é uma questão sobre temperatura, especificamente sobre utilização de escalas e variação de temperatura. Ele se baseia num texto falando sobre a questão da medição da temperatura do corpo humano. A temperatura do corpo humano, ela pode ser verificada, geralmente, utilizando um termômetro sob a axila, um termômetro na boca e mais, vamos dizer assim, de forma não tão comum, a medição feita no reto. Ele informa aqui, primeiramente, o que é febre e faz uma referência aos locais comumente utilizados para medição da temperatura. Ele está dizendo, ó, a temperatura retal é a mais elevada, a bucal é intermediária e a axilar a mais baixa quando medida nas mesmas condições. A temperatura axilar normal é 36,5 graus, essa é a que nós estamos mais habituados. Ele diz que esse é o valor comum na parte da manhã e 37,2 na parte da tarde, sendo a temperatura bucal aproximadamente meio grau maior que a axilar e a retal de 0,8 a 1 grau superior à axilar. Bom, essas são informações aí do texto para ilustrar a nossa questão. Ele diz que está trabalhando com a escala Celsius, mas que existem outras escalas, entre elas a escala Fahrenheit, que é citada no problema. Nós sabemos que a escala Fahrenheit apresenta valores completamente diferentes daqueles que nós utilizamos na escala Celsius, e também as variações na escala Fahrenheit é bem diferente da variação na escala Celsius. Nós podemos, num rápido esqueminha comparativo, observar o seguinte. Eu aqui tenho um termômetro que, digamos, do lado de cá me faz indicações Celsius, do lado de lá me faz indicações Fahrenheit. Eu vou lembrar que para o ponto de fusão do gelo, enquanto a escala Celsius indica o valor 0, a escala Fahrenheit indica o valor 32. Para a ebulição da água, enquanto a escala Celsius indica o valor 0, a Fahrenheit indica o valor 212. Eu verifico, então, que quando a temperatura sobe 100 graus Celsius, ela sobe 180 graus Fahrenheit. De 0 para 100, eu tenho uma elevação de 100 graus. De 32 para 212, eu tenho uma elevação de 212. Então, nós dizemos, a partir daí, que uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de 180 graus Fahrenheit. Ou, se dividirmos o lado de cá e o lado de lá por 10, podemos dizer que uma variação de 10 graus Celsius equivale a uma variação de 18 graus Fahrenheit. Por exemplo, se a temperatura sobe de 0 a 10, houve uma variação de 10 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, haverá uma variação de 18. Ela vai subir 18 graus. Se ela está em 32, sobe 18, ela vai a 50 graus. Então, dessa maneira,
podemos dizer que 10 graus Celsius correspondem a 50 graus Fahrenheit. Se subir mais 10, se ela for a 20 graus, ali sobem mais 18 graus, ela vai a 68, e assim sucessivamente. Podemos ainda, se quiser detalhar mais, que a variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Em outras palavras, se a temperatura sobe 1 Celsius, ela sobe 1 Fahrenheit, 1,8 Fahrenheit. Por exemplo, se ela vai de 0 para 1, ela subiu 1 grau Celsius. Lá na Fahrenheit ela vai subir 1,8. Ela vai de 32 para 33,8. E assim sucessivamente. Bom, no nosso problema, ele está dando a informação, então nós vamos apagar aqui para podermos fazer a análise. As variações em graus Celsius estão para 5, assim como as variações em graus Fahrenheit estão para 9, ou 1 para 1,8, que seria exatamente a mesma coisa. Dessa forma, usando as informações fornecidas no texto, podemos afirmar que a diferença entre a temperatura axilar normal à tarde e de manhã, em graus Fahrenheit, qual é? O texto anterior, vamos voltar aqui ao texto anterior, ele informa que a temperatura axilar na parte da manhã é 36,5 graus e na parte da tarde 37,2. Eu tenho 37,2 graus Celsius na parte da tarde, 36,5 graus Celsius na parte da manhã. A diferença que existe aqui é de 0,7 graus Celsius. A proposta do problema é que se obtenha esta diferença não em Celsius, mas em Fahrenheit. De 36,5 para 37,2, nós verificamos aqui uma variação de 0,7 graus Celsius. Esta variação em Fahrenheit seria de quanto? É exatamente isso que nós queremos. Então eu posso escrever, por exemplo, que a variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,8 grau Fahrenheit. Uma variação de 0,7 graus Celsius corresponderá a uma variação de x graus Fahrenheit. Uma regra de 3, por exemplo, é um caminho simples para a solução desse problema. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou dizer que 1x é igual a 0,7 vezes 1,8. Portanto, x vai ser, nós vamos fazer a continha aqui, ó, 1,8 multiplicado por 0,7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7. 1, 5, 12. Como nós temos duas casas decimais, 1,26. 1,26 seria a resposta do nosso problema. Se formos analisar as alternativas que ele me oferece, a alternativa 1,26 aparece lá no finalzinho. Eu vou apagar aqui, ó, para que nós possamos ver. 1,26 é a resposta da nossa questão. Então, essa é a solução da questão número 1. Vamos agora à questão de número 2. A questão de número 2 faz uso de um texto referente a uma notícia de jornal sobre uma situação ocorrida na região sul do país, dizendo que o vento forte aumenta a sensação de frio na cidade de Uruguaiana. O texto faz referência ao fato do vento proporcionar uma sensação térmica de um frio maior, e depois ele diz, assim como no texto acima, um ventilador ligado provoca a mesma sensação de frescor nas pessoas. A afirmativa que melhor descreve a explicação desses fenômenos, qual é? Bom,
O que vai proporcionar à pessoa a sensação de frio é a perda acentuada de calor do seu corpo para o meio ambiente. Quanto mais intensa for esta perda, maior será, evidentemente, essa sensação de frio. E existem alguns fatores que podem acelerar essa sensação de perda. Ou, na verdade, a perda realmente de calor, não apenas a sensação. Por exemplo, se uma pessoa mergulha num oceano, num rio, enfim, de forma que esteja com o corpo molhado, e fica submetida à ação de um vento, esse vento ajuda no processo de evaporação dessa água que está em contato com o seu corpo. Essa água, para evaporar, retira calor do corpo da pessoa, fazendo com que a mesma tenha a sensação de frio por todo o seu corpo. Então, um dos fatores que pode provocar isso é a evaporação do líquido que está em contato com o corpo. No caso do problema presente, a pessoa não está com o corpo molhado, ela apenas está sujeita ao vento, alguém que está diante de um ventilador. E ela tem aquela sensação de frescor, de alívio do calor. Essa sensação, ela é provocada porque o ar em movimento faz com que aquela camada de ar que fique mais próxima do nosso corpo esteja permanentemente se renovando. Quando esta camada de ar próxima ao nosso corpo não está permanentemente se renovando, tende a haver uma estabilidade do calor em nosso corpo. A perda é menos acentuada. A pessoa sente com isso um certo desconforto. Na medida em que há o vento e há uma renovação dessa camada de ar nas proximidades do corpo, nós vamos continuamente sofrendo perdas de calor, consequentemente tendo essa sensação de frio. Então, fazendo a análise das alternativas, tudo o que ele escreveu aqui foge completamente da resposta. Alterar o calor específico, aumentar a pressão do ar sobre a pele das pessoas, não. O vento remove a camada de ar sobre a pele, acelerando as trocas de calor com o ambiente. Portanto, a alternativa D é a que responde precisamente aí a nossa questão. Vamos lá, a questão de número 3. A questão de número 3 está no âmbito das mudanças de fase também, e diz lá assim: a água ferve normalmente a 100 graus ao nível do mar e num recipiente aberto. Qualquer que seja o tempo que a água demore para ferver nessas condições, a temperatura continuará a mesma. A água, uma vez que entra em ebulição, e isso está acontecendo num recipiente aberto ao nível do mar, a temperatura é de 100 graus. Chegou aos 100 graus, enquanto ela está em ebulição, ela permanece nos 100 graus. Por isso, inclusive, aquelas pessoas que utilizam fogão a gás, por exemplo, e que a água lá na panela atingiu o momento de fervura, é muito comum as pessoas reduzirem a intensidade da chama no fogão. Porque manter uma chama alta ou manter uma chama mais baixa não irá alterar a temperatura da água. Uma vez atingidos os 100 graus, ela ali permanece nos 100 graus enquanto a fervura estiver ocorrendo, quer a chama esteja alta ou baixa. Então a redução da chama é simplesmente uma forma de economizar gás ou economizar o combustível que está sendo utilizado para manter a tal fervura. Bem, mas o problema faz referência às panelas de pressão. E a panela de pressão, conforme o próprio nome está sugerindo, ela é totalmente lacrada, de maneira que o vapor que vai sendo liberado durante o processo de aquecimento da água fica preso no interior da panela. Isto faz com que a pressão dentro da panela torne-se cada vez maior.
E quanto mais pressão sobre o líquido, maior a dificuldade das moléculas escaparem da fase líquida para a fase gasosa. Quanto mais pressão sobre o líquido, mais difícil fica para que essas moléculas escapem da fase líquida para a fase gasosa. Então a pressão é um agente que dificulta a ocorrência da vaporização, da passagem da fase líquida para a fase gasosa. Ora, se a pressão é um agente que dificulta, quanto mais pressão dentro da panela, maior é a temperatura da água para entrar em ebulição. Nessas panelas comuns que utilizamos em nossas casas, a temperatura da água fervente chega em valores entre 120 e 130 graus Celsius. Portanto, valores muito maiores do que numa panela comum. E por essa razão, essas panelas são mais eficientes na hora do preparo de um alimento. Quando se prepara uma carne, um feijão, enfim, alguma coisa utilizando uma panela de pressão, a água aquecida é quem vai cozinhando os alimentos. E se na panela de pressão, devido à intensa pressão no seu interior, a água atinge temperaturas mais elevadas do que numa panela comum, é evidente que a panela de pressão é mais eficiente no processo de cozimento. Agora, também não podemos deixar de destacar que a panela de pressão representa sempre um risco. Há necessidade que se tomem alguns cuidados. 2 cuidados aqui na panela de pressão são importantes para que elas sejam utilizadas com segurança pelas pessoas. Primeiro, que a válvula de segurança esteja sempre desobstruída, para que aquele vapor em excesso possa sair por essa válvula e dessa maneira a pressão não atingir valores muito elevados dentro da panela, podendo ocasionar a sua explosão. Fato que é relativamente corriqueiro aí no dia a dia das pessoas. Nós podemos, conversando com as pessoas, ouvir assim vários relatos de panelas de pressão que explodiram devido à obstrução dessa válvula principal. Mas existem também nessas panelas, especialmente nas tampas, uma segunda válvula, aparece aqui indicada no problema, uma válvula de segurança, que deveria funcionar no momento em que essa válvula principal, por alguma razão, não permite a saída do vapor. O aumento da pressão faz com que essa válvula de segurança se rompa e aquele vapor excessivo saia por ali sem haver a explosão da panela. Mas retomando aí o objetivo da nossa questão, ficou bastante evidente que água passando para o estado gasoso está sofrendo um processo de vaporização. E esse processo de vaporização é influenciado pela pressão. Quanto maior a pressão sobre o líquido, mais dificuldade haverá para que o processo da vaporização ocorra. Maior será a temperatura em que esse processo irá ocorrer. Portanto, com base no texto e em seus conhecimentos sobre propriedades coligativas, pode-se inferir que uma batata cozinha mais rápido em uma cidade de altura H do que em uma cidade de altura 2H. Vamos fazer uma paradinha aqui. A cidade à altura H, em relação ao nível do mar, está submetida a uma determinada pressão. A cidade a uma altura 2H está submetida a uma pressão menor. Quanto mais alta for a cidade, menor será a pressão atmosférica local. Consequentemente, menor será a temperatura em que a água vai ferver. Então, numa cidade de altura H, se temos mais pressão, temos uma temperatura de ebulição mais alta. Por isso, aqui os alimentos cozinham mais rapidamente. A alternativa C é a que responde adequadamente à nossa questão.